Amados, como eu disse então, essa é uma mensagem que fala sobre posicionamento. E eu preciso te dizer que nós, a igreja, nós temos vivido uma crise de postura no reino. Nós temos vivido uma série de crise de postura no reino, aonde nós estamos sendo empurrados, nós estamos sendo literalmente empurrados como servos do Senhor para adotarmos posturas que o Senhor não deseja. E essa crise de postura tem nos empurrado a sermos neutros. Isso é, sem posição. A gente não ter posição alguma, não ter nenhum tipo de posicionamento. E, amados, essa postura de neutralidade que tem empurrado a igreja do Senhor, essa postura de não marcar posicionamento, essa postura de cada dia mais estar distante de colocar uma posição acerca dos assuntos, é uma marca dos últimos dias. É uma marca dos últimos dias. E esse pressuposto de neutralidade opera em toda discussão de crentes e incrédulos. Mas infelizmente hoje, isso tem adentrado ainda mais na igreja do Senhor. Porque, queridos, você precisa concordar comigo que hoje isso é quase uma prática universal de pensamento. Que você seja neutro, que você não tenha posição, que você seja uma pessoa que não tenha posicionamentos claros e definidos. Essa neutralidade, essa dúvida, são por muito tempo pontos de discussão, literalmente, e de conflito hoje no mundo moderno em que nós estamos vivendo. E essa mentalidade moderna, que demanda neutralidade como uma base de operação, você precisa entender que essa base de operação busca gerar, de uma certa forma, uma desconstrução de princípios e valores. Busca gerar uma desconstrução de princípios e valores. E essa desconstrução desafia qualquer reivindicação de verdade definitiva, de qualquer posicionamento que você possa ter, e visa atacar palavra, visa atacar o que já foi nos dado pelo Senhor. E o problema é que o Senhor não nos chamou para estarmos num campo neutro. E essa neutralidade, ela tem invertido os valores. Hoje em dia, o que é certo passou a ser errado, e o que é errado passou a ser certo. E essa neutralidade vem atacar de uma forma de destruir tudo aquilo que o Senhor trouxe, tentando relativizar as coisas. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Mas antigamente, queridos, nós víamos essa discussão de neutralidade, de opinião, de uma neutralidade de pensamento. Nós víamos isso em discussões acadêmicas, em discussões universitárias, em discussões científicas. Nós víamos isso em altas esferas, nós víamos isso muito distante de nós. Porém, hoje, queridos, isso tem chegado próximo de nós, a tal ponto que hoje nós estamos vivendo como crentes uma neutralidade onde nós não queremos marcar posicionamento. Nós não queremos marcar posicionamento com quem quer que seja. Isso saiu das esferas universitárias e científicas e veio para as esferas pessoais. E nós temos vivido essa crise, então, onde nós não queremos mais corrigir as pessoas, onde nós não queremos mais colocar as nossas posições, onde nós temos vergonha de nos posicionarmos acerca de determinados assuntos.
ficamos cada dia mais nos tornando crentes neutros. Estamos cada dia mais nos tornando crentes sem posição. Mas eu preciso que dizer, queridos, que a pior coisa que você pode fazer com o seu cristianismo frente ao mundo é deixar de se posicionar acerca das coisas. É deixar de marcar posição. É deixar de marcar opinião. Porque Romanos 8,19 diz: por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda que os filhos de Deus se manifestem. A criação aguarda que os filhos de Deus tomem uma posição. Levante e digam a que vieram e não sejam neutros como todas as outras pessoas. Você precisa entender isso. Você precisa entender que há um posicionamento. Você precisa entender que há um posicionamento. E hoje nós temos vergonha de nos posicionarmos. Nós temos vergonha de dizermos determinadas coisas. Porque talvez nós vamos ofender a opinião de alguém. E talvez nós vamos chatear alguém. E algumas pessoas querem hoje pegar o que diz a palavra, converter nos seus belos caminhos, para que seja de acordo com o que eles querem, não o que a palavra diz. Eu falava isso ontem aqui para os jovens irmãos. A igreja de Jesus, ela precisa amar a todos, mas somente aqueles que se encaixam no padrão daquilo que o Senhor pediu, é que vai entrar nos céus. Os céus não vão se encaixar na minha prática de vida e na sua prática de vida. Nós precisamos nos encaixar na prática de vida para vivermos nos céus. E cada dia que passa nós temos visto aumentar de uma forma rápida. Tem se multiplicado crentes neutros, crentes que não marcam posição, crentes que não têm um posicionamento definido, crentes que ficam cocheando entre dois pensamentos, crentes que ficam pensando das mais diversas formas. E nós vemos crentes neutros hoje evidenciados, por exemplo, porque não querem desagradar as pessoas. Não, pastor, eu não posso falar isso porque senão eu vou desagradar A, B e C. Não, pastor, eu não posso dizer isso porque senão as pessoas vão ficar com raiva de mim. Entenda, meu querido, Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo diz assim: por acaso eu estou agora buscando a aprovação dos homens ou de Deus? Porque se eu estivesse tentando agradar aos homens, certamente eu não seria servo de Cristo Jesus. E nós vemos crentes hoje que não marcam posição porque tem medo de desagradar. Não marcam posição porque tem medo de aborrecer o irmão. Não se aborrece. Não, pastor, deixa. Um dia ele vai entender. Queridos, a palavra de Deus diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia seu amigo. Entenda uma coisa: o cristianismo verdadeiro implica em correção. O cristianismo verdadeiro implica você aprimorar um ao outro. O cristianismo verdadeiro implica você falar para o outro se ele está certo ou se ele está errado. E você precisa ter a graça de Deus para isso. E se você corrigir a outra pessoa, se você ama outra pessoa, e se você corrigir, e esta pessoa se ofender com você, é como eu já disse, ela apenas vai demonstrar a face visível do ego dela. Porque sentir uma ofensa diante do conselho de alguém que lhe ama, é você demonstrar que você tem um ego muito grande. E eu preciso te dizer, com o seu ego do seu tamanho, ele não passa na porta dos céus, porque a porta dos céus é estreita. Pastor, estou vindo pela igreja pela primeira vez e me falaram que tinha uma palavra boa aqui, não sei o que. Aguenta um pouco, crente. Aguenta um pouco. Como diz o Silas, né, Silas? Hoje o Paulo vai cantar. Silas que fala isso.
Mas nós precisamos, queridos, sabe por quê? Porque nós queremos a bênção dos céus, mas nós não queremos nos posicionar frente ao que o céu diz. Nós queremos as bênçãos do cristianismo, mas não queremos nos posicionar como cristãos verdadeiros. Crentes neutros que não marcam sua posição, não lutam pela sua posição. Não, deixa quieto. Não tem problema não. Não, meu querido. Crentes neutros que colocam suas posições ideológicas, políticas e pessoais no mesmo nível da palavra de Deus. Não é assim, queridos. E me perdoem todos os filósofos que já passaram na terra. Me perdoem todos os filósofos que um dia contribuíram de alguma forma com a sociedade. Me perdoem todos os pensadores que um dia passaram, mas deixa eu falar uma coisa, esses caras, eles estavam envolvidos com a vida, mas eles não se comprometeram com a minha vida, e o único que se comprometeu com a minha vida morrendo por mim, se chama Jesus Cristo justo. Ele morreu. Então, a posição dos filósofos para mim pouco importa, porque para mim importa a palavra de Jesus. Porque ele se comprometeu com a vida por mim. Nenhuma posição ideológica, nenhum filósofo, nenhum pensador, nenhum desses morreu por mim. Nenhum desses morreu por mim e por você. E aí eu vou colocar a palavra de Jesus no mesmo nível desses caras. Me perdoem a contribuição que eles tiveram, mas eles não se comprometeram até o sangue, mas Jesus se comprometeu até o sangue. Então para mim vale mais agradar a Jesus do que a esses. Crentes neutros que lutam pelo politicamente correto, crentes que têm deixado suas posições, crentes que têm deixado a sua vida, meu querido, entenda. Jesus e vários outros homens da história padeceram até o sangue, se posicionaram, como eu acabei de falar, por exemplo, de Martinho Lutero. Se posicionaram, sofreram perseguição, mas foram fiéis à palavra todo o tempo. Foram fiéis àquilo que o Senhor Deus deu a eles. E eu preciso que falar, esses homens morreram. Eles morreram com a própria vida, meu querido. Eles morreram, eles deram sua própria vida para marcar a sua posição. E desde quando o cristianismo existe, cristãos têm morrido para demarcar a sua posição e a sua fé. A começar com Estevão, a passar pelos nossos irmãos que foram queimados em fogueiras para renunciar ao nome de Jesus e não renunciaram. Pelos irmãos perseguidos por Roma. E até a data de hoje, cristãos estão sendo mortos pelo Estado Islâmico para que você e eu pudéssemos aqui não estarmos neutros, mas marcarmos a nossa posição. Há pessoas morrendo por aí porque elas querem marcar posicionamento da palavra e você não quer marcar a sua posição como crente. Jesus não morreu na cruz para que você seja um neutro espiritual, não. Jesus não morreu na cruz para você ser um neutro espiritual, não, meu querido. Jesus não morreu na cruz para que você colocasse posições de filósofos na mesma posição dele, não. Homens e mulheres durante toda a história do cristianismo pagaram com a própria vida para que hoje você estivesse deitado em berço esplêndido e vivendo uma vida de neutralidade, não. Jesus não te chamou para ser neutro espiritual, irmãos. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você ser neutro. Jesus não quer que você seja um todes espiritual, crente. Pastor, eu não sei o que isso significa. Há uma linguagem neutra aí que você não pode demarcar a posição.
Jesus não morreu para você ser um todes espiritual. Jesus não morreu para você ser um sem posição. Jesus não se sacrificou para você hoje ser um crente que não honra o sacrifício dele. Não seja um todes espiritual, mas seja um salvo. Seja um lavado, seja um remido, seja um crente em Cristo Jesus, seja aquele que marca a posição e que quando alguém chegar, quando as pessoas verem você chegando, elas dizem: aí sim, chegou aquele que é crente em Cristo Jesus, porque ele tem um posicionamento. Porque você precisa entender que posicionamento é padrão de reino, irmãos. Posicionamento é o padrão do reino de Deus. Se você não quer viver uma vida se posicionando, você vai ter que escolher uma outra coisa para você viver. Talvez uma dessas filosofias orientais. Você vai ficar lá o dia inteiro. Fica à vontade. Mas se você escolher pelo reino de Deus, você precisa entender que o reino de Deus tem posição. E o reino de Deus diz ou é sim ou é não. O reino de Deus é ou é quente ou é frio. O reino de Deus ou é céu ou é inferno. Ou é bênção ou é maldição. Não tem como ser meio termo, não tem como ser uma parte. Não tem como ser um mais ou menos, não tem como ser um todes, irmãos. Não tem como ser neutro. Não tem como ser neutro. Sabe por quê? Porque ele marcou posição. A gente canta: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e a odeia a iniquidade. Não é o que a gente canta? Salmo de número 5, verso de número 4, que diz a seguinte coisa: tu não és Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros o Senhor detesta. Queridos, ele marca uma posição. Ele tem um posicionamento. Salmo de número 15 pergunta: Senhor, quem vai morar no céu? E ele diz: aquele que odeia o pecado, mas honra aqueles que servem ao Senhor. Você não pode querer amar o pecado se o Senhor já odiou a ele. Ele já se posicionou. E ele disse para você: aprendei de mim, porque eu estou me posicionando. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim, diz o Senhor. Ele já se posicionou. E você? Jesus já deixou o exemplo. E você, qual vai ser a sua postura? Você vai querer continuar vivendo uma vida de qualquer maneira? Você vai continuar querendo viver uma vida na neutralidade, querendo agradar a todo mundo? Mais uma vez eu repito: caso estamos aqui para agradar a Deus ou aos homens? Porque se estivermos aqui para agradar aos homens, certamente não seríamos servos de Jesus. E vocês sabem como é que eu sou? Eu sou muito verdadeiro. Eu não me importo de falar. Você pode até ficar com raiva de mim. Você pode até não voltar mais. Mas eu preciso dizer, como disse Charles Spurgeon, pegue a tal ponto contra o pecado do povo, que se eles não passarem a odiar o pecado deles, eles passem a odiar você. Isso é posicionamento. A minha pergunta para você é: qual é a sua postura? Se você quer viver uma vida de neutralidade,
se você quer continuar sendo um todes espiritual, se você quer continuar sendo uma pessoa que não marca a posição, meu querido, eu preciso que dizer que a mensagem para você encerra aqui. Se você já tomou a sua posição de viver o errado, a mensagem para você para aqui. Mas se você hoje quer confrontar o que você tem, se você quer confrontar o seu estilo de vida, e se você hoje quer ter uma outra postura, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, se você tem uma postura de tomar condição do que é certo, a primeira coisa é: posicione-se de forma firme contra o pecado, contra o erro e contra o engano. Seja pautas políticas e ideológicas, sejam pensamentos filosóficos, ou sejam atitudes diárias dos seus irmãos, se posicione contra o erro, se posicione contra o pecado, se posicione contra o engano, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e eu não entendo o sal da terra não marcando o posicionamento. Você consegue perceber quando uma comida tem sal ou não tem, irmãos? Porque o sal é evidente diante dos homens. Seja o que for, seja firme. Se Deus não tolera, não tolere também. Não tolere aquilo que Deus já abomina. Não tolere aquilo que Deus abomina. Se Deus fala errado, não tenta fazer um eufemismo, não tenta você dar um jeitinho, não tenta você transformar para algo, não faça isso, porque não é o que o Senhor tem para você, porque Isaías 5:20 diz: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem o mal, e que mudam as trevas em luz e as luzes em trevas, e o que torna doce amargo, e o amargo que é doce. Ai daqueles que tentam relativizar as coisas e mudar o posicionamento que eu já deixei, diz o Senhor. Não tolere. Não tolere. Se está errado, não aceite. Se está errado, não viva. Se está errado, não é para você. Não, pastor, mas então, é porque tem hora que a Bíblia é muito radical. A Bíblia é isso, a palavra de Deus é aquilo. Presta atenção, meu querido, não ande pelo seu senso de justiça. Sabe por quê? Porque você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, quanto mais se você tem condições de julgar as coisas que o Senhor Altíssimo deixou escrito. Se você conseguir me falar e me der certeza absoluta que você conhece todos os fatos, eu caminho pelo seu senso de justiça. Mas nem eu e nem você conhecemos todos os fatos. Então não caminhe pelo seu próprio senso de justiça. Não tolere o erro. Não passe a mão na cabeça de ninguém. Não pegue você o pecado dos outros por uma falsa moralidade. Você precisa ser radical contra o pecado. Você precisa ser radical contra o pecado. Pastor, mas nós somos pecadores, pastor. Nós pecamos, pastor. Nós somos pecadores e nós precisamos entender que todo mundo precisa ter misericórdia. Cuidado, queridos. O inferno quer que você pense que você ainda é um pecador, mas você não é um pecador. Você é uma nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você era pecador quando você vivia na prática do pecado, mas Jesus que salvou, meu amado. Jesus mudou a minha vida e a sua vida. Não tolere o pecado. Não tenta amenizar aquilo que Deus corrige. As pessoas que Deus está corrigindo, não tenta amenizar, não tenta passar a mão em cima para falar: não, coitadinha, a correção está forte demais. Não faça isso, porque senão você vai se apegar à própria lepra da pessoa. O Senhor falando para Jeremias, o Senhor diz assim: Jeremias, não ore mais por esse povo.
Não ore mais por esse povo. Não ore mais. Esse povo está perdido, não ore mais. Eu não vou fazer nada por eles. Ai, coitados, Senhor, eles merecem misericórdia. Você já sabe, você tem todo o conhecimento para saber quais foram as oportunidades que Deus deu àquela pessoa. Saia do erro, saia da companhia das pessoas erradas. O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, diz: nos últimos dias virão tempos difíceis, pessoas amantes de si mesmo, soberbas, arrogantes, presunçosas, desobedientes a pai e mãe, não respeitam a autoridade, são cada vez mais pessoas perversas, malignas, maldosas, e ele diz: desse tipo de pessoa, afasta-te. Afasta-te. Marque posição. Marque posicionamento. Ontem a gente estava tendo um talk aqui com os adolescentes e jovens sobre sexualidade. E aí uma pergunta interessante foi a seguinte: pastor, se eu estiver no grupo e alguém nesse grupo mandar uma pornografia, mesmo que eu não abra, se eu ver ela subindo ali, é pecado? Eu falei: querido, a questão não é se você vai abrir ou não a pornografia. A questão é o que você ainda está fazendo nesse grupo. A questão não é se você vai abrir ou deixar de fazer. A questão é por que você ainda não se posicionou e disse assim: ei, se o conteúdo é esse, eu estou fora. Eu não quero. Estou saindo. Eu falei com eles ontem aqui, irmãos. Só tem 2 pessoas que sabem a senha do meu telefone. Uma é a pastora Késia e outra é a Indizas. Só essas 2 pessoas. Meu irmão, meu telefone fica ali. A maioria da igreja sabe o padrão da minha senha. Sabe por que eu não tenho problema com isso? Porque um dia eu já me posicionei e já disse: isso não presta para mim. Eu não tenho problema, qualquer um pode querer pegar meu telefone, pode pegar. Tirando a privacidade de conversas pastorais, tudo que está ali é público. Porque o apóstolo Pedro diz que nós somos cartas abertas, escritas e lidas por todos os homens. Você não precisa ter medo de marcar posição. Seja radical com o pecado. Pastor, mas a gente não pode, porque eu amo essas pessoas que vivem em pecado. Ok, queridos. Se você vive o amor, viva o amor por aqueles que vivem no pecado. Sim, de fato. Inclusive, corrigindo-os. Não é passando a mão na cabeça deles. Não é concordando com o que eles estão fazendo. Não é chamando de certo aquilo que está errado. O texto bíblico diz: aqueles que desprezam o erro e honram aqueles que servem ao Senhor. Nós estamos vivendo um momento de relativismo, a tal ponto que agora, irmãos, a gente prefere honrar o pecador e desonrar quem está servindo ao Senhor. Está errado. Se você ama a pessoa, corrija a pessoa, porque se você ama a pessoa, diz que ama a pessoa, mas se você não corrige à luz do que Jesus Cristo deu para você, você está vivendo um processo de engano, e você está sendo filho do diabo, porque você está enganando a si mesmo e a outra pessoa. Quem vai morar no teu santo tabernáculo, Senhor? Aquele que sabe censurar quem pratica o pecado. Você não faz a diferença na vida das pessoas e nem na sua própria vida sendo um neutro, sendo um todes. Não faz. E eu vou marcar posição para te pedir para que você não converse na hora da mensagem.
E se mexa no telefone é para anotar a mensagem ou para fazer postagem. Se não for para isso, respeite. No mínimo, quem está falando contigo. Marque posicionamento. Marque posicionamento. Seja contra o pecado. Não queira viver as bênçãos de Deus e cochear entre dois pensamentos. Não queira isso. Segunda coisa, tenha a palavra de Deus e o próprio Deus como base dos seus posicionamentos. Eu já disse isso aqui. Essas pessoas dessa neutralidade, isso é pregado em púlpito de igreja, irmãos. Querem falar que a Bíblia precisa ser atualizada, e eu já disse isso aqui. A Bíblia não precisa ser atualizada, a Bíblia precisa ser revivida. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, como diria Billy Graham. Billy Graham disse isso. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. Então a Bíblia, ela não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida. Hebreus 4,12 diz: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Meu querido, entenda uma coisa: a Bíblia veio para o meu confronto e para o seu confronto. Porque se fosse para o nosso conforto, ela seria comparada a um travesseiro ou a um sofá para você deitar. Mas ela é comparada a uma espada que vai para a guerra, que marca a posição e que luta mesmo. A Bíblia é o nosso padrão de regra de fé e prática. Seu padrão de vida não pode ser o politicamente correto. Seu padrão de vida não pode ser o politicamente correto. Sabe por quê? Porque o politicamente correto, ele perde o propósito dele quando ele se torna biblicamente errado. E eu vou te falar uma coisa: o politicamente correto só gera simplesmente hipocrisia. Porque é um ambiente necessário para pessoas imaturas e superficiais. Um ambiente de hipocrisia. Porque pessoas imaturas e superficiais, elas não estão prontas para serem confrontadas, elas não estão prontas para serem, muitas vezes ser mostrado o caminho delas. Elas não estão prontas para isso. E elas querem continuar na sua vida medíocre, miserável, imatura, superficial. Ao invés de você ser politicamente correto, seja biblicamente correto. Não seja politicamente correto, não seja biblicamente correto. Sabe por quê? Porque se você for biblicamente correto, você vai fazer aquilo que a palavra te diz. E o que a palavra te diz vai honrar os homens, vai abençoar os homens, mas também vai corrigir os homens. Porque você precisa entender isso. Porque a Bíblia, ela é comparada a uma espada. E a Bíblia não é de posição esquerda e nem de direita. Porque a Bíblia, ela corta tanto para a esquerda quanto para a direita, queridos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Se você quer basear o seu comportamento, baseie no que diz a palavra. Não seja politicamente correto, seja biblicamente correto. Seja biblicamente correto. Salmo de número 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e é a luz que clareia o meu caminho. É tudo que eu preciso, é tudo que eu quero, é tudo que eu tenho, é tudo que me é necessário. A Bíblia é tudo que eu preciso, meu amado. É a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Não seja politicamente correto, seja biblicamente correto. Porque se você for politicamente correto, você vai confrontar e vai vir contra a palavra. E mais uma vez eu digo, a Bíblia,
ela corta como uma espada, tanto para a direita quanto para a esquerda. Não adianta um querer se apropriar e o outro querer desmerecer, porque ambos estão sob o corte da palavra. Ambos estão sob o corte da palavra. Ambos estão sob o corte da palavra. Terceira coisa, busque agradar a Deus. Busque agradar a Deus. Queridos, entenda uma coisa: você sempre irá desapontar as pessoas, sempre. Pastor Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele diz: eu não sei qual é a chave do sucesso, mas a do fracasso eu sei: querer agradar a todos, ou a todos. A todos que você quiser agradar, aí que você se ferra mesmo. Preste atenção numa coisa: você sempre vai desapontar as pessoas que não estão vivendo o reino. Isso é princípio de um reino de posicionamento, irmãos. Jesus deixou isso muito claro. Jesus deixou isso muito claro. Jesus marcou o posicionamento e ele diz a seguinte coisa: não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não, não. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, e as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. As noras contra as sogras não é muita dificuldade, não. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios familiares. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que a partir do momento em que você se posicionar por Deus, você vai ter amigos, mas você também vai ter inimigos. Eu quero ser amigo de todos. Você não vai ser. Você não vai ser amigo de todos. Pastor, mas eu não quero ferir pessoas. Ótimo, irmãos, eu também não quero. Jesus também não quer. Nós não queremos ferir pessoas. Mas como diz o apóstolo Paulo, primeiro eu agrado a Deus. E se quem estiver agradando a Deus vai ficar feliz comigo, mas quem estiver desagradando a Deus vai ficar com raiva de mim, irmãos. E eu vou te falar uma coisa: a raiva de quem sentir de mim. E se essas pessoas estão desagradando a Deus, para mim é uma honra, irmãos. Para mim é uma honra. Porque Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Você não pode querer desonrar a Deus pela intenção de não ofender o seu irmão. Antes, primeiro, agradar a Deus. E todos aqueles que estão vivendo o reino vão ser agradados. Mas o nosso problema, sabe o que é? A gente quer amenizar as consequências da correção. Nós queremos ficar num momento de neutralidade. Não, queridos. O jovem rico chega para Jesus e fala para Jesus: Senhor, eu sou o cara. Eu guardo os mandamentos. Eu faço tudo muito bonitinho. Jesus: beleza. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. O que diz o texto bíblico? Que o cara foi embora. Você não vê Jesus correndo atrás do cara, falando assim: não, vem aqui, tem uma concessão. Não vende tudo não, vende só 50%. Vamos dar um jeitinho aqui para você não ficar ofendido. Não, Jesus deu a chance para ele. Jesus deu a honra para ele, Jesus deu a possibilidade para ele, mas ele não quis viver isso, ele não quis viver. Queridos, entenda, sempre há espaço no reino de Deus para a pessoa que quer mudar de vida. O reino de Deus não é um reino de condenação, mas é um reino de amor e justiça, e o amor e justiça de Deus não são contrapontos. O amor não anula a justiça e nem a justiça anula o amor, pelo contrário, o amor de Deus é evidente aos homens através da sua justiça e da sua correção. Posso te dar um exemplo? Esse cara foi embora, mas Mateus resolveu ficar.
E não é o Mateus, o meu filho lindo dessa casa, Mateus, cobrador de imposto. O cara resolveu mudar de posição. E teve um lugar no reino. Só que o problema é que as pessoas querem viver o reino, se mantendo do mesmo jeito. E aí, quando vem uma correção, vem alguém que fala, não é bem assim. Não é desse jeito. Claro, isso não é motivo para você sair ferindo pessoas por aí. Mas, procure agradar a Deus. E todas as pessoas que estão vivendo para agradar ao Senhor vão ser agradadas de você. Mas também se prepare para você ter inimigos. E o salmista Davi diz isso. Aqueles que te odeiam, eu odeio. Mas aqueles que te amam, esse eu amo. O salmista Davi marca a posição. Você vai ter inimigos, queridos, quando você marcar a sua posição. Eu preciso te falar isso. Mas há uma promessa para você. Mateus 5,11 diz, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E 1 Pedro 3,15 e 16 diz, antes santifiquem, separem, marquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Tenham uma posição por Cristo. E aí, depois disso, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque vocês estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Queridos, eu já disse isso aqui e vou tornar a dizer. Cuide do seu caráter. Não se preocupe com a sua reputação. Cuide do seu caráter e não se preocupe com a sua reputação. Porque para alguns, Jesus era o endemoniado. Para alguns, Jesus era o salteador, o perturbador de Israel. Para outros, o Salvador, o filho amado, o Messias esperado, o desejado entre as nações. Não se preocupe. Não se preocupe. Pastor, vão falar mal de mim, pastor. Que falem, queridos. As pessoas que falam mal de você é porque elas ainda não conseguiram alcançar ainda o nível de intimidade que você tem com Deus. Continua, crente. Deixa falar mal. Se você sabe que você está vivendo a palavra, se você tem certeza do que você está vivendo, deixa falar, queridos. Sabe por quê? Porque Jesus, o Senhor, que é a minha justiça, Ele luta as nossas causas. Tem conversas, queridos, que você não está ouvindo, mas Jesus está ouvindo. Você está entendendo? Você está entendendo, crente? Eu vou repetir para você. Saia do controle da sua vida. Se preocupe apenas em agradar a Deus. Porque tem conversas que você não está ouvindo, mas Jesus está ouvindo. E Ele guarda aqueles que zelam por Ele, como menina dos olhos. Você não precisa se defender, Jesus te defende. Das conversas ocultas e escondidas, Jesus, Ele toma partido. Você não precisa se preocupar, meu querido. Se aquieta. Simplesmente se preocupe em agradar a Ele. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está falando? Busque agradar ao Senhor e fazer o que é certo. Fazer o que é certo, porque o restante Jesus vai te acrescentar. E eu caminho para finalizar, para te dar mais dois conselhos. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo de se posicionar. Se você se posicionar e fazer o que é correto, eu acabei de falar, Deus está em teu favor. Não tenha medo. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo. Nosso padrão vai ser sempre a palavra de Deus.
Essa de Queiroz, um grande escritor português, disse a seguinte coisa: não tenha medo de pensar diferente dos outros. Tenha medo de pensar igual e descobrir que todos estão errados. Pastor, eu estou pensando diferente. Diferente quem? De mim? Ok. Diferente quem? De Josiel? Ok. Diferente de quem? Da Bíblia? Você vai dar errado. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é viva e eficaz e ela é o nosso padrão. Ela é o nosso padrão. Não tenha medo. Não tenha medo das consequências. Não tenha medo das consequências. Pastor, se eu me posicionar, eu vou perder o emprego. Se eu me posicionar, eu vou perder o casamento. Se eu me posicionar, eu vou perder. Pastor, eu vou perder. Queridos, importa que nós percamos e que Ele ganhe. Importa que nós diminuamos e que Ele cresça, amados. Acabei de falar, tem cristãos por aí que estão perdendo a vida. Tem cristãos que estão sendo perseguidos por aí, estão perdendo a vida por posicionamento. Se você procurar saber dos irmãos da igreja perseguida, você vai ver o quanto estão sofrendo, armas sendo colocadas na cabeça deles, ameaça dos filhos de serem mortos, matando a família. Mas eles estão firmados na palavra que diz: é melhor, lembre-se, que é melhor sofrer fazendo bem, se assim for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se você for fazer o que é errado, e isso for te trazer benefício, saia fora. Saia fora. Importa que Ele cresça. Importa que o reino dele seja manifesto em nossas vidas. Importa que nós sejamos mais parecidos com Ele. Importa que nós sejamos como Ele. Importa isso, queridos. Porque vai chegar um dia que, como diz a palavra, se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Esse dia vai chegar. Você precisa marcar a sua posição. Você precisa marcar a sua posição para que você possa viver as bênçãos do seu posicionamento. Deuteronômio 30:19 diz: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, o certo e o errado. Agora escolham a vida, escolham a bênção, escolham o certo, escolham por Jesus, para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E eu termino citando o texto da carta à igreja de Laodiceia, que diz: ouçam, que diz assim: eu conheço tudo que fazes, eu conheço a tua obra, sei que não és frio e nem quente, antes fosse uma coisa ou outra, mas visto que é apenas morno, não é quente nem frio, eu hei de vomitar-te da minha boca. Eu corrijo e castigo todos quanto amo. Arrepende-te, abandona, pois, a tua indiferença e torna-te a ser zeloso daquilo que o Senhor requer de ti. Eu falava hoje pela manhã, irmãos. Eu tive a honra, para quem conhece um pouquinho de Bíblia, sabe que as 7 cartas às igrejas do Apocalipse representam fases da igreja. E eu tive a honra de me converter quando nós vivíamos a fase de Filadélfia. Mas eu tenho para mim e entendo que hoje nós já transicionamos e já vivemos a igreja de Laodiceia. Então aprove ao Senhor, pela bondade dele,
que eu me convertesse lá ainda em Filadélfia, no amor perfeito, mas que hoje eu pastoreasse na época de Laodiceia. Aprove ao Senhor me chamar e te chamar, para que nós não sejamos uma igreja morna, para que nós não sejamos uma igreja indiferente, para que nós não sejamos uma igreja neutra, mas que nós sejamos uma igreja de salvos, uma igreja de lavados e remidos no sangue do Cordeiro, uma igreja que marca a sua posição, uma igreja que é zeloso pelas coisas corretas, uma igreja que zela por tudo aquilo que o Senhor já deixou na sua palavra. Diga ao Senhor que eu e você sejamos assim e dessa forma. Eu sei que essa palavra pode não ter sido muito doce na sua boca. Eu sei que ela pode ter sido amarga. Mas se você hoje ouvir esta palavra